Aí eu fiz a cirurgia e tirei o útero. E não precisei fazer radiografia, nada, as rádios, nada, que fiquei boa assim mesmo. Aí, em 3 meses, eu fiz as reconsultas, né? E depois de meio ano. Como agora já fazem 10 anos, eu faço de ano em ano. E acredito que fiquei boa e que não vai voltar mais. A doença eu descobri em 2005. Vão fazer 7 anos. E eu descobri num banho, né? Tomando banho. Eu descobri que eu estava com ínguas no meu pescoço. Várias, grandes. E foi assim, de repente. Como é que foi quando a senhora descobriu a doença? Horrível. Eu estava trabalhando, normal. Eu era costureira num ateliê, uma fábrica aqui na Júlio de Castilhos. E nós tínhamos horas trabalhadas de folga para tirar, né? Que ela, na época ela não estava pagando as horas, né? Então ela disse, tu tira as horas, quem quiser tirar, tira as horas e vão fazer os exames, vão fazer as rotinas, né, de exame, para não faltar o serviço quando começar no pique do serviço, né? E eu, tranquila, normal, estava trabalhando. Aí fui lá e o doutor Zé Luiz, naquela época, eu fui nele e ele logo encaminhou eu a Porto Alegre para fazer mamografia. Ele disse, tu nunca fez? Agora, então tu vai fazer. Né? Eu tinha 48 anos na época, né? E daí eu fui a Porto Alegre, daí constou que eu tinha um nódulo no seio direito e que precisava fazer os exames adequados para ter a comprovação do exame, né? 3 lâminas eu fiz em Porto Alegre, mas não constatava aonde o local do nódulo, né? Aí foi que deu, o médico foi e disse, bom, tu tem, os exames estão constatando, o local nós não temos como achar, porque eles faziam as lâminas sempre laterais, né? E o nódulo estava justamente no biquinho do seio, aonde não chegava a fazer E se eles fizessem essa mamografia, como é que eu fiz? A ecografia, eles faziam aqui, né? Então ela não alcançava, era muito pequenininho o nódulo ainda, né? Pequenininho não, porque eu já tinha 3, 4 nódulos grão de arroz, sabe que a gente diz tamanho grão de arroz. E daí eu fui a Porto Alegre, fiz os exames, voltei. Em 15 dias a Prefeitura, a Secretaria da Saúde foi muito ágil comigo, que eu pedi urgência, que eu disse que fiquei desesperada porque tinha câncer na minha família, também de mama, né? E quando eu recebia, eu sempre dizia para o doutor, doutor, eu não tenho nada. Imagina eu ter alguma coisa, eu não tenho nada, não sinto nada. Ele disse, tu tem. Tenho aonde, doutor? Eu estou bem, eu não tenho nada. Mas está mostrando alguma coisa que vai constar, vai aparecer ainda que tu tem o câncer, né? Daí ele fez os exames, tá. Então vamos marcar a cirurgia. Disse, olha, se eu tiver nódulo, eu quero que vocês, eu assino, retira a mama e a axila para não ter mais o problema do nódulo voltar, né? Se eu tiver, onde eu tiver, como ele disse, talvez seja necessário só tirar o nódulo, né? Eu disse não. Eu assino, eu me responsabilizo, tiro a mama e tiro a axila, porque é onde é que o câncer mais caminha, né? Na mama, ele enraiza, né? Foi o que eles me passaram. Então, como é que eu vou dizer assim, uma possibilidade do câncer fazer a nova criação, né? Se aumentar, né? 5 homeopatia. Estou fazendo, eu já passei por 4 dermatologistas. Como é que afetava o teu dia a dia dessa dor? Olha, era uma dor muito horrível. Eu não conseguia mais trabalhar direito assim.
eu tentava fazer tudo com a mão esquerda daí, né? Porque foi no lado direito, né? Mas era assim horrível. Tinha horas que eu fazendo a faxina, assim, a limpeza, eu chegava a chorar junto, de dor, porque remédio não adiantava mais, né? Daí foi nesse caso que eu me obriguei a procurar um médico. Mas foi assim, eu acho que umas 2 ou 3 semanas assim ainda, eu fui levando assim ainda, sabe? Daí depois eu fui ver atrás de médico aqui, né? O médico já disse, o cabelo vai cair tudo, mas não te preocupes, vem de novo, mas eu não caiu tudo, meu. Tinha quimioterapia de 15 minutos, que nós saía daqui, chegava até lá, fazia quimioterapia de 15 minutos e tinha que esperar a ambulância para nós voltar. No outro dia era a mesma coisa, desgastante foi bastante. Daí a gente perde cabelo, daí todo mundo fica olhando, daí tem que se acostumar a usar chapéuzinho, mais isso eu acho, porque a rotina muda totalmente, não vai mais à escola, depende do lugar, não pode ir, se é muito fechado, a gente não podia ficar. Por caso, exatamente. Porque às vezes com o tratamento as imunidades baixavam e daí se tinha alguém gripado no ambiente eu podia pegar, tudo que alguém tivesse eu estava disposto a pegar e daí ter que internar e fazer todo um tratamento diante daquilo. Eu acho que o início do tratamento, assim, o pior de tudo para uma mulher é a perca do cabelo. É bem assustador, assim, porque atinge a autoestima da mulher. E na jovem, que é mais difícil ainda de aceitar, né? Mas ao passar do tempo, assim, tu vê que aquilo é o de menos. Que aquela perca do cabelo não é nada. Que é mais importante a tua cura, a tua vida, do que a estética, o cabelo, né? Então, o início do tratamento eu comecei logo, assim, questão de 2 semanas depois eu já passei a fazer quimioterapia, tive que raspar o cabelo. Fiz biópsia, botei catéter, passei por várias cirurgias. E daí comecei a fazer químio 2 semanas após, em novembro de 2003. Eu fiz a primeira químio, só que eu nunca conseguia comer muito, sabe? Era difícil, porque eu fiquei nervosa, estava com depressão, sabe? Não conseguia me controlar. Então foi difícil. Daí a segunda químio era de 20 e 21 dias, daí quando eu fui fazer a segunda já estava muito, meus exames não deram bem, sabe? O Dr. Marcelo disse, olha, tá bem complicado, os exames não deram bem, sabe? Agora a gente não pode ficar sem fazer, entre não fazer e fazer, nós vamos correr o risco e vamos fazer, porque a doença tá aí, nós não podemos ficar sem fazer. Eu vou fazer, mas vou marcar outra então para 28 dias para frente. Não vou marcar 21 dias, daí marcou a outra para 28 dias para frente, né? Daí fiz, é bem complicado quando tu perde o cabelo, né? Quando começa a cair o cabelo, daí tu fica... É ruim, a sensação é ruim, é difícil, sabe? E também o jeito que as pessoas te olham, né? Então, é difícil. E aí o pior de tudo é o pânico de perder o cabelo, sabe? Aí tu fica ruim, quando chega assim, com a sensação que tinha o cabelo bonito, aí chega em casa, tu passa a mão no cabelo assim, começa a cair os punhados, guri do céu. Dá um desespero, aí tu pensa, bom, eu tô indo mesmo. Porque tu sabe que toda mulher é vaidosa. Toda mulher é vaidosa, ela gosta de arrumar os cabelos, gosta de cortar, o cabelo é uma coisa que tu pode fazer o que tu quer, né? Tu joga pra um lado, tu joga pro outro, amarra, tu prende, tu corta curto, e quando não tem... uma sensação assim horrível, dá um desespero, pensa assim, nunca mais vou voltar meu cabelo normal. Daí eu fui a Porto Alegre, lá eu fiz a ressonância, e daí eu voltei aqui na Neuro, ela me encaminhou urgente a Porto Alegre, e daí lá eu fiz os exames tudo de novo no hospital, daí constatou, né, aquele tumor ali que tinha que ser feito para eu não ficar cega, né? Porque em 6 meses eu ia estar cega de um jeito ou do outro, ou tentando a sorte como eu consegui, né, para não ficar cega, ou para viver de novo, né, para não estar numa cadeira de roda, porque senão eu ia ficar cega igual, né? E aquele tumor ele ia crescer, ia chegar no bulbo do cérebro, no comando do cérebro, daí eu não ia caminhar mais, não ia mais movimentar nada, né? E daí com a sorte, né, que eles conseguiram fazer, aí eu me escapei dessa, né? Aí eu tô aí hoje ajudando, assim, as mínimas coisas, né?
Não tenho muito assim, o que se eu vou é para ir capinar, eu corto tudo fora que eu não é para capinar. Na cozinha, se eu não cuido, eu vou virando as coisas porque eu perdi a altura, né? E como é que eu vou dizer, se eu vou num outro lugar é difícil por causa dos degraus e das portas, coisas tudo, né? Eu vou me virando, né? Mas tem que cuidar muito. Eu me tratei quando eu fiz a segunda químio, me tratei no hospital da PUC Porto Alegre, fui muito bem atendida, hospital ótimo. Eu vim para casa, a segunda químio, eu fui passear no aniversário, voltei do aniversário, fui tomar um banhozinho rápido assim. Quando eu coloquei a água bateu no meu cabelo bateu no chão, todo. E eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, é hoje, né? Como é que eu vou sair do banheiro? Tudo dentro de casa, né? E o que eu ia fazer? Eu rolei a toalha no cabelo e saí. Meus filhos estavam a par que eu ia perder o cabelo, que eu ia ter todas as reações que tive, né, após a químio, né. Aí o médico foi e disse, tá, tu vai perder isso, tu vai ter aquilo. Aí eu já fui, eu sou uma pessoa assim que não tenho muito medo de morrer e nem medo da doença. Eu enfrento, eu não pensei na minha aparência, eu pensei na cura da minha doença, sabe? Tu buscou forças no que, assim, para o teu tratamento? Foi questão de fé, foi nos amigos, na família? Olha, foi questão de fé mesmo. Em primeiro lugar, né? Porque eu caí no fundo do poço quando o médico me deu a resposta que eu tinha câncer, né? Daí o que eu fiz? O médico conversou assim bastante tempo comigo. Eu saí da sala do consultório dele lá e fui, na hora de indo embora, eu fui olhando nos corredores e tudo mais, né? Era gente em cadeira de roda, sem perna, sem braço, problema no pescoço, que fez cirurgia ou qualquer coisa assim ainda, né? Aí eu vi eles dando risada, né? Eles estavam felizes da vida. Eu pensei, o que é o meu problema? Meu problema não é nada, é mínima coisa em compensação deles. Que estão numa cadeira de roda, que não consegue caminhar. Eu posso caminhar, eu tenho braço, eu posso fazer tudo ainda. E aquilo ali que me deu um grande alívio, assim. Saí, levantei minha cabeça, vamos seguir em frente. Deus vai me ajudar. E assim foi, até hoje. Aí eu quase não pensava mais em nada. Eu estava tão assim, sabe? Como é que a senhora estava? Eu estava fraca, sabe? Como eu já disse, que eu não tinha nada, quase comer só uva e melancia, que assim eu gostava, né? E aquele janeiro é um mês que era sempre quente, né? Mas eu sempre estava de casaco. Eles riam às vezes para mim, não é frio para mim. Sabe, aquele soro é gelo que eles botam de química. Mas meu braço, tudo, eles botaram assim, estava frio. Será que não está certo, né? Não sei que todos são frios assim, não sei, nem perguntou a alguém. Eu, desde o início, assim, procurei ter forças para lutar. Acho que as forças vinham tanto de mim quanto do tratamento, das pessoas que me rodeavam, da minha família. Então, desde que eu fui numa consulta médica e o médico me disse que eu era 50% da minha cura, a minha força, eu passei a fazer a minha parte, tentar levar a minha vida normal, trabalhando, estudando, tentei seguir toda a minha rotina das meninas da minha idade, que na época eu tinha 22 anos, passeando, né? Assumi desde o início o câncer de frente, assumi a doença, não tive vergonha de sair na rua, de estar careca, de esconder também o câncer. Eu desde o início assumi ele e tentei lutar pela minha vida de volta. Então, muitas pessoas iam na minha casa, eram de todas as religiões, crenças, vinham me visitar, queriam rezar, queriam orar, e a minha mãe sempre me dizia, ó, deixam todos
entrar, deixam todos rezar, porque são energias positivas que tá entrando para ti, indiferente da religião e da crença, né? A fé eu acho que é uma coisa bem importante, tem que ter muita fé, tem que acreditar que tu vai ficar boa, tu tem que se dedicar também a te ajudar.